Você está prestes a ver os 15 piores SUVs vendidos no Brasil, e um deles provavelmente está na sua garagem agora. O pior de tudo, o número 1 tem fila de espera até hoje, na 15ª posição. Lifan X60. Tem uma categoria especial de carros que os mais experientes do mercado chamam de aventura de fé. Você compra, reza e torce para que tudo dê certo. O Lifan X60 entrou nessa categoria logo nos primeiros anos em que pisou no Brasil, e de lá para cá, nada mudou de forma significativa o suficiente para tirar ele dessa zona cinzenta chamada decepção permanente. A Lifan é uma montadora chinesa que existe desde 1992, nascida como uma pequena fabricante de peças para motocicletas Honda no interior da China. Com o tempo foi crescendo, absorvendo tecnologia de formas criativas e passou a fabricar carros. O X60 foi uma das primeiras tentativas da marca de aparecer no radar internacional com algo que tivesse cara de SUV de verdade, e visualmente até conseguiram. A silhueta tem linhas que de longe remetem a veículos muito mais caros. O problema começa quando você para de olhar e começa a interagir. O motor 1.8 aspirado de 128 cavalos seria até aceitável no mercado de 2010, mas o X60 foi vendido no Brasil entre 2012 e 2016, com uma proposta de preço que não justificava a entrega. A transmissão automática de 5 velocidades trocava as marchas com a elegância de um caminhão sem manutenção. E isso não é exagero forçado. Os proprietários relatavam solavancos constantes mesmo em percursos urbanos simples, o que tornava o dia a dia cansativo de uma forma que nenhum SUV deveria impor ao seu motorista. O acabamento interno era o segundo grande problema. Plásticos de qualidade duvidosa, encaixes que pareciam feitos na pressa e um painel que envelhecia mal, não só visualmente, mas funcionalmente. Botões paravam de responder, centrais multimídia travavam com frequência e o ar-condicionado tinha o hábito desagradável de criar seus próprios roteiros independentes do que você selecionava no painel. A questão da assistência técnica sempre foi o ponto mais crítico da Lifan no Brasil. A rede de concessionárias nunca foi robusta e quem morava fora dos grandes centros enfrentava uma verdadeira expedição para resolver qualquer problema. Peças de reposição tinham prazos absurdos ou simplesmente não chegavam. Isso transformava qualquer reparo simples num processo desgastante que testava a paciência até dos proprietários mais tolerantes. Há uma ironia interessante no X60. Ele foi, em certa medida, um carro que serviu como termômetro para o mercado brasileiro entender até onde a tolerância com marcas chinesas sem estrutura poderia chegar. Naquela época, o consumidor estava disposto a arriscar motivado pelo preço de entrada. O X60 foi um dos primeiros a ensinar que preço baixo sem rede de suporte é uma armadilha com prazo de validade curto. Há uma base pequena de proprietários satisfeitos, principalmente aqueles que compraram seminovos a preço muito abaixo do mercado e usaram o carro com baixa exigência diária. Para esse perfil específico, o X60 até funcionou, mas como proposta de valor geral, como produto que você indicaria para um amigo sem sentir culpa depois, o Lifan X60 simplesmente não passa no teste. E é exatamente por isso que ele abre nossa lista na 15ª posição. Não por ser esquecível, mas por representar o tipo de experiência que serve de lição para todo o resto. 14ª posição. Volkswagen Taos 2023. Quando a Volkswagen anunciou o Taos para o Brasil, havia uma expectativa enorme. Era a chance da marca entrar de cabeça no segmento de SUVs compactos com algo desenvolvido especificamente para o mercado das Américas, pensado com atenção para as necessidades regionais. E o carro chegou bonito, bem equipado, com o escudo da Volkswagen na grade como garantia simbólica de qualidade. Só que nome de marca não resolve problema de câmbio. O Taos 2023 vendido no Brasil usa o motor 1.4 TSI de 150 cavalos combinado com um câmbio DSG de 7 velocidades. No papel, essa combinação é conhecida e aprovada. A Volkswagen usa essa dupla há anos em vários modelos ao redor do mundo. Na prática, o DSG, nesse contexto específico, criou uma das maiores dores de cabeça para proprietários brasileiros nos últimos anos. Relatos de soluço ao sair da primeira marcha, hesitação em manobras a baixa velocidade e comportamento errático em engarrafamentos se espalharam pelos fóruns antes mesmo do primeiro ano completo de vendas. A Volkswagen reconheceu os problemas e disponibilizou atualizações de software nas concessionárias. Alguns clientes relataram melhoras expressivas após as revisões. Outros disseram que o problema persistiu exatamente igual.
Esse tipo de resposta inconsistente é precisamente o que corrói a confiança numa marca que se posiciona como premium, porque você não sabe se vai ser o sortudo da atualização ou o frustrado da exceção que ninguém sabe explicar. Fora os problemas de câmbio, o Taos tem virtudes reais que merecem reconhecimento honesto. O interior é generoso para o segmento, com um espaço traseiro acima da média e um acabamento que transmite solidez sem precisar anunciar isso em voz alta. A central multimídia com tela de 10 polegadas responde bem, a conectividade é completa e a ergonomia do posto de condução é bem resolvida. Há uma sensação de robustez que a Volkswagen consegue transferir para quase tudo que fabrica. A dinâmica de condução também funciona bem quando o câmbio coopera, que em estrada é a maior parte do tempo. Em velocidade de rodovia, o Taos é suave, estável e apresenta consumo competitivo para a categoria, o que é um alívio considerando o preço de tabela nada amigável. O problema central do Taos 2023 é chegar com uma proposta de preço que pressupõe excelência e entregar algo que podemos chamar de quase excelência, com uma vírgula grande e cara no meio do caminho. Num segmento onde a concorrência está cada vez mais afiada e os consumidores mais informados, aparecer com falhas conhecidas e recalls que geram insegurança é uma equação que custou caro à reputação do modelo no Brasil. Há algo genuinamente irônico em ver uma Volkswagen nessa posição do ranking. A marca que por décadas foi sinônimo de confiabilidade no país, agora precisa reconquistar parte dessa credibilidade no segmento de SUVs. O Taos tem tudo para ser excelente, e versões futuras com refinamento do câmbio podem chegar lá. Mas o 2023, com os problemas que trouxe, merece esta 14ª posição sem contestação. Na 13ª posição, Peugeot 2008 Allure Pack, motor 1.6 aspirado. Existe uma versão do Peugeot 2008 que os entusiastas da marca preferem não mencionar em reuniões. Não porque seja vergonhosa, a Peugeot nunca fez nada verdadeiramente feio em termos de design, mas porque ela representa um daqueles momentos em que uma montadora insiste em colocar o ingrediente errado numa receita que, com os componentes certos, seria deliciosa. O 2008 Allure Pack com motor 1.6 aspirado chegou ao Brasil como a opção de acesso para quem queria o SUV francês sem desembolsar o preço das versões turboalimentadas. A ideia faz sentido no papel, democratizar um produto bonito e sofisticado. O problema é que o motor 1.6 aspirado de 118 cavalos, herdado de uma arquitetura datada, era notoriamente incompatível com o peso e o perfil de uso do 2008. O resultado era um carro que exigia demais do motorista para devolver pouco. Nas subidas, o motor gemia de forma eloquente. Em ultrapassagens na estrada, era necessário um planejamento antecipado digno de uma operação de logística. Na cidade, em dias de calor, com ar-condicionado no máximo, a sensação de impotência era palpável e constante. O câmbio automático de 6 velocidades fazia o que podia, mas não tinha mágica suficiente para esconder as limitações estruturais do motor. O que tornava tudo isso mais frustrante era o contexto ao redor. O 2008 é, esteticamente, um dos SUVs mais bem desenhados do segmento compacto já vendidos no Brasil. O painel elevado, o cockpit voltado para o motorista, os detalhes de projeto que só a Peugeot tem coragem de executar, tudo isso criava uma experiência sensorial que prometia muito. E então você pisava fundo no acelerador e a promessa desmoronava de forma ruidosa. A suspensão, por outro lado, é um dos pontos altos independentemente da versão. O 2008 sempre teve conforto acima da média para o segmento, especialmente em pavimento irregular, e o Brasil, como todos conhecemos bem, é um teste permanente para qualquer sistema de suspensão. Essa competência na absorção de imperfeições tornava o carro agradável nas situações em que o motor não era exigido além do básico. O consumo do 1.6 aspirado também não era favorável. Sem a eficiência de um turbo moderno e sem benefício de nenhuma tecnologia de otimização de ciclo, o motor bebia mais do que deveria para o que entregava, o pior dos dois mundos reunidos numa única ficha técnica. A Peugeot reconheceu o problema ao longo do tempo e foi descontinuando essa motorização, migrando o 2008 para versões com o 1.2 turbo PureTech, que transformou o caráter do carro. Quem pilotou um 2008 com o PureTech entende a diferença de forma imediata e definitiva. É como se o carro tivesse finalmente encontrado o motor que sempre mereceu ter.
O Allure Pack 1.6 aspirado ficou como aquele capítulo que a Peugeot prefere não revisitar. Para quem comprou, muitos aprenderam a conviver com as limitações e valorizaram o que o carro entregava nos outros quesitos. Para quem está no mercado hoje, esse motor específico é um aviso em letras grandes. Beleza francesa não compensa deficiência mecânica em nenhum cenário. Na 12ª posição, Chery Tiggo 2. O Chery Tiggo 2 tem uma história interessante de sobrevivência no mercado brasileiro. Enquanto outras marcas chinesas vieram com promessas grandiosas e desapareceram silenciosamente, a Chery ficou, e o Tiggo 2 foi uma das principais razões para isso. Não porque seja perfeito, longe disso, mas porque encontrou um nicho específico e o ocupou com uma consistência que muitos analistas subestimaram. A Chery chegou ao Brasil com uma proposta clara: oferecer o formato SUV compacto a um preço que os fabricantes tradicionais não conseguiam ou não queriam igualar. O Tiggo 2 foi a aposta da marca no segmento de entrada do mercado de crossovers urbanos. E nesse recorte específico, o carro funcionou de uma forma que surpreende quem olha apenas para a ficha técnica. O motor 1.5 aspirado de 114 cavalos não é nenhuma revelação de desempenho. É um propulsor simples, que executa o básico sem drama e sem entusiasmo. O câmbio CVT da versão automática tem aquele comportamento elástico característico do tipo. Você acelera, o motor sobe de rotação e o carro vai ganhando velocidade num ritmo que parece desconectado do que o motor está fazendo. Para motoristas acostumados a câmbios convencionais, essa sensação pode ser desorientante no início. Para quem simplesmente quer chegar ao destino sem preocupação de trocas de marcha, compre o papel. O que o Tiggo 2 acertou foi o aproveitamento interno. Para dimensões externas compactas, o espaço interior é surpreendente. O banco traseiro acomoda 2 adultos com dignidade. O porta-malas é funcional para o cotidiano urbano. E o painel tem uma organização que não agride os olhos nem confunde o motorista em manobras rápidas. O acabamento evoluiu ao longo das gerações, saindo de plásticos visivelmente baratos para materiais que, sem serem sofisticados, pelo menos não constrangem numa avaliação rápida. A central multimídia nas versões mais equipadas tem tela de bom tamanho e conectividade satisfatória, algo que a Chery entendeu antes de muitas marcas tradicionais. O brasileiro quer tela grande, conexão fácil e não quer pagar caro por isso. O ponto crítico continua sendo a rede de assistência e o valor de revenda. A Chery expandiu sua presença no Brasil, mas ainda há regiões onde uma concessionária autorizada exige deslocamento significativo, e no mercado de seminovos, a desvalorização do Tiggo 2 é considerável, o que impacta diretamente o custo total de propriedade a longo prazo, transformando a economia inicial em ilusão. Há também uma questão de percepção que a Chery ainda combate: o preconceito com produto chinês, que em alguns casos é infundado, mas em outros foi alimentado por experiências ruins de marcas concorrentes. O Tiggo 2 acaba pagando um preço coletivo por erros que não são seus, o que é injusto, mas é a realidade do mercado. Para um motorista urbano com percursos curtos, que valoriza preço de entrada e espaço interno, o Tiggo 2 cumpre a missão de forma honesta. Para quem busca confiabilidade de longo prazo comprovada historicamente, há escolhas mais seguras neste ranking. Essa ambiguidade define a 12ª posição. Na 11ª posição, Mitsubishi ASX, câmbio CVT. O Mitsubishi ASX é um desses carros que existem no mercado por pura força da tradição e da lealdade de marca. Ele chegou ao Brasil em 2011 com uma proposta competente para a época, conquistou uma clientela fiel e ficou. O problema é que o tempo passou, o mercado evoluiu em ritmo acelerado e o ASX foi ficando para trás de uma maneira que se tornou difícil de ignorar. A versão com câmbio CVT é o capítulo mais controverso da história do ASX no Brasil. O câmbio continuamente variável adotado pela Mitsubishi nessa configuração tem um comportamento que divide opiniões de forma radical. De um lado, os defensores argumentam que ele proporciona uma condução suave e consumo eficiente. Do outro, os críticos apontam para a sensação de desconexão total entre acelerador e resposta real do carro, algo que nos modelos mais antigos chegava a ser descrito como perturbador em situações de ultrapassagem. O que o ASX tem de positivo é genuíno. A altura em relação ao solo é generosa, proporcionando uma posição de condução elevada, que muitos compradores de SUV buscam.
A tração 4x4, disponível em algumas versões, é funcional para uso em estradas de terra e situações de lama leve. E isso, no Brasil, onde boa parte das propriedades rurais tem acesso complicado, representa um valor real e prático. O interior envelheceu de forma pouco graciosa. Num mercado onde a concorrência passou a oferecer centrais multimídia modernas, painéis com displays digitais e conectividade abrangente, o ASX ficou com uma proposta interior que remetia a uma geração anterior de tecnologia. A Mitsubishi foi fazendo atualizações pontuais, mas sem uma renovação profunda, o que se refletia na comparação direta com concorrentes mais recentes. A confiabilidade mecânica, por outro lado, é um dos argumentos que os proprietários usam com mais frequência para defender o carro. A mecânica Mitsubishi tem reputação de durabilidade e o ASX não destoa dessa tradição. Há casos documentados de carros com mais de 200 mil quilômetros rodados sem intervenções mecânicas graves, o que, para um Brasil de estradas variadas, é um argumento de peso considerável. O ASX com CVT ocupa a 11ª posição, porque é um carro que envelheceu honestamente, mas não teve coragem de se reinventar enquanto havia tempo. Comprar um hoje significa aceitar uma proposta desatualizada num mercado que não tem mais paciência para isso. Na 10ª posição, Citroën C3 Aircross. O Citroën C3 Aircross tem um nome que já entrega parte da sua estratégia. Ele quer ser o C3, mas maior. Quer o charme urbano do hatch de sucesso, mas com aquela elevação de carroceria que faz o brasileiro sentir que está comprando algo mais robusto. O problema é que essa tentativa de ser duas coisas ao mesmo tempo resultou num produto que às vezes não é completamente nenhuma delas. Lançado no Brasil em 2017, o C3 Aircross chegou numa fase em que o mercado de SUVs compactos estava em plena ebulição. Todos queriam um pedaço dessa torta, e a Citroën apostou numa proposta que privilegiava o conforto e a personalidade visual em detrimento da dinâmica esportiva, o que, a princípio, faz todo sentido para o DNA da marca francesa. O motor 1.6 aspirado de 115 cavalos, o mesmo que equipa o C3 convencional, era o coração da versão de entrada. E, assim como aconteceu com o Peugeot 2008 nesta lista, o propulsor simplesmente não estava à altura do peso e das pretensões do veículo. A diferença é que o C3 Aircross custava menos e se posicionava de forma mais humilde, o que tornava a decepção um pouco menos dolorosa, mas não menos real. O câmbio automático de 6 velocidades funcionava de forma satisfatória em condições normais, sem os solavancos dramáticos que marcaram outros modelos desta lista. Mas a performance geral do conjunto era tão modesta que muitos compradores se questionavam, já na primeira semana, se tinham tomado a decisão certa. Onde o C3 Aircross genuinamente brilhava era no interior. A Citroën tem uma filosofia de conforto que é levada muito a sério nos estofados, no isolamento acústico e na suavidade da suspensão. Viajar no C3 Aircross em asfalto razoável era uma experiência agradável, o tipo de carro que cansa menos o motorista em trajetos longos. As banquetas traseiras rebatíveis em 3 posições independentes eram um diferencial real de versatilidade que poucos concorrentes ofereciam no segmento. A personalização visual também era um ponto alto. Com painéis de cores intercambiáveis na carroceria, o C3 Aircross permitia uma expressão de identidade que agradava especialmente ao público mais jovem. No mercado onde todos os SUVs compactos pareciam saídos do mesmo molde cinza, o francês aparecia com cor e personalidade. O grande problema estrutural do C3 Aircross era o valor de revenda e a percepção de longevidade. A Citroën, assim como a Peugeot, carrega no Brasil uma reputação histórica de custo de manutenção elevado fora do período de garantia, o que, justo ou não, afeta a decisão de compra de uma parcela significativa dos consumidores mais cautelosos. O C3 Aircross é um carro simpático que oferece uma experiência genuinamente diferente da média, mas diferente não necessariamente melhor. E as limitações mecânicas da versão aspirada são sérias o suficiente para justificar sua posição na 10ª colocação deste ranking. Na 9ª posição, Ford EcoSport últimas versões. Falar do Ford EcoSport é falar de um pioneiro que não soube envelhecer. Esse carro, em versões anteriores, praticamente criou a categoria de SUV compacto acessível no Brasil. Em 2003, quando chegou ao país, montado na fábrica de Camaçari, era uma novidade genuína, o formato de um SUV numa escala e num preço que o mercado nunca tinha visto com essa seriedade. Durante anos, o EcoSport foi sinônimo da categoria. Mas o tempo não parou, e o EcoSport ficou.
As últimas versões vendidas no Brasil, já próximas ao encerramento da produção local em 2021, carregavam um peso pesado, o de competir com produtos absolutamente mais modernos, mantendo uma arquitetura que acumulava anos de desenvolvimento incremental sem nunca ter sido fundamentalmente renovada. O motor 2.0 de 167 cavalos, combinado com o câmbio automático de 6 velocidades, era a configuração mais potente disponível nas últimas versões. Em termos de números, o desempenho era adequado. Na prática, o câmbio tinha um comportamento que não combinava com a proposta premium que o EcoSport tentava sustentar nas versões Titanium. Respostas lentas em situações de demanda rápida e uma tendência de antecipar trocas de marcha em momentos indesejados. O layout com o step externo na tampa traseira, herdado das versões mais antigas e que foi uma das marcas registradas do modelo, se tornou um elemento polarizador. Para alguns, era charme e autenticidade off-road. Para a maioria dos compradores urbanos, era inconveniência pura. Aumentava o comprimento total do carro desnecessariamente, dificultava o estacionamento em vagas apertadas e tornava a traseira visualmente pesada. O interior das últimas versões recebeu atualizações que trouxeram tecnologia contemporânea, sistema Sync 3 com tela sensível ao toque, conectividade Apple CarPlay e Android Auto, assistentes de direção. Essa parte do carro estava genuinamente na era moderna. O contraste com outros aspectos da experiência de dirigir era, por isso mesmo, ainda mais evidente. A dirigibilidade sempre foi um ponto alto do EcoSport, e isso se manteve até o fim. O carro responde com agilidade nas curvas, tem direção precisa para um SUV e transmite uma sensação de conexão com a estrada que muitos concorrentes perderam na busca pelo conforto máximo. Para quem valoriza prazer de dirigir, o EcoSport entregava mais do que a maioria dos competidores diretos. O encerramento da produção no Brasil foi um golpe simbólico que afetou a percepção de valor residual. Proprietários viram o mercado de seminovos hesitar diante de um modelo descontinuado, com futuro de peças de reposição menos previsível. A Ford manteve a assistência técnica e os compromissos de garantia, mas o mercado informal reagiu com cautela. O EcoSport merece respeito pela história que construiu, mas as últimas versões, vivendo de legado sem a renovação profunda que a plataforma precisava, representam um final melancólico para um nome que merecia um encerramento mais digno. Na 8ª posição, Hyundai Creta N-Line. O Hyundai Creta N-Line é uma aposta interessante que a Hyundai fez no Brasil. Pegaram um dos SUVs mais vendidos do país e adicionaram uma camada de esportividade visual e de comportamento. A ideia era atrair o comprador que ama o Creta, mas quer algo com mais personalidade, mais atitude, mais identidade própria dentro do mesmo segmento. O resultado é um carro que entrega o que promete visualmente e gera um debate legítimo sobre se o restante justifica o preço adicional. O N-Line não é um carro esportivo no sentido técnico. A Hyundai foi cuidadosa em não criar expectativas que a mecânica não pudesse cumprir. O motor 2.0 aspirado de 167 cavalos é o mesmo que equipa outras versões do Creta, sem turbo, sem modificação de performance real. A diferença está na calibração da suspensão, que foi endurecida para oferecer um comportamento mais firme nas curvas, e no câmbio automático CVT com um modo esportivo que simula trocas de marcha com paletas atrás do volante. E aqui está a contradição do N-Line. A suspensão mais firme, que em pista seria uma virtude, no Brasil cotidiano representa um compromisso. As ruas brasileiras, com seus buracos notórios, lombadas mal sinalizadas e pavimentos que parecem ter sobrevivido a décadas de abandono, cobram um preço do conforto quando a suspensão é endurecida sem um ganho real de performance que justifique o sacrifício. Em contrapartida, o visual do N-Line é genuinamente diferente e atraente. A grade frontal exclusiva, os frisos vermelhos internos, os bancos esportivos com costuras contrastantes e os detalhes N espalhados pelo habitáculo criam uma atmosfera que o Creta convencional não tem. Para o comprador bem informado que sabe o que está comprando, pode ser exatamente o que quer. Para quem espera desempenho esportivo junto com o visual esportivo, a decepção vem na primeira rodovia. Na 7ª posição, Jaque T40. Poucos carros no mercado brasileiro têm uma história tão peculiar quanto o Jaque T40. A Jaque Motors é uma montadora chinesa com raízes em veículos comerciais e caminhões, que decidiu em determinado momento que também queria fazer SUVs de passeio.
O T40 foi uma das apostas da marca no segmento compacto, chegando ao Brasil como um produto que propunha muito pelo dinheiro e entregava parte dessa promessa de forma interessante. Visualmente, o T40 tem uma presença que chama a atenção. O design frontal é ousado para os padrões da marca, com faróis em formato que remete a veículos premium europeus e uma grade que comunica a robustez. Por dentro, o nível de equipamentos era generoso para o preço pedido. Teto solar panorâmico em algumas versões, central multimídia com tela ampla, câmera de ré e sensores de estacionamento. No quesito lista de itens por real investido, o T40 se saía muito bem na comparação direta. O motor 1.5 turbo de 150 cavalos era, no papel, uma das surpresas positivas do modelo. Turbo em SUV compacto popular ainda não era tão comum quando o T40 apareceu no radar, e a proposta de desempenho era real. O torque disponível desde baixas rotações tornava o carro ágil nas situações urbanas de aceleração e retomada. Em condições normais de uso, o motor se comportava bem e sem reclamações. O câmbio automático de dupla embreagem, porém, era o vilão da história. Num carro que promete performance com turbo, o câmbio trazia aquele comportamento errático em velocidades urbanas que já mencionamos em outros modelos desta lista. Mas aqui, a contradição era mais aguda, porque o motor tinha capacidade que o câmbio não conseguia traduzir de forma consistente. O resultado era uma experiência irregular. Às vezes o T40 surpreendia positivamente, em outras situações frustrava de forma desnecessária. A qualidade dos materiais internos revelava suas limitações numa inspeção mais cuidadosa. Os plásticos do painel endureciam com o calor de forma perceptível. Alguns acabamentos das portas apresentavam folga após alguns meses de uso, e a qualidade do couro nas versões que o ofereciam não resistia bem ao uso intenso. Não eram problemas que tornavam o carro inutilizável, mas eram sinais de que o preço baixo tinha seu custo distribuído em algum lugar. A rede de assistência da JAC no Brasil sempre foi limitada, e o T40 sofria do mesmo problema estrutural de vários chineses desta lista. Para manutenções de rotina, era possível encontrar soluções. Para intervenções mais complexas, a jornada podia ser longa e cara. O JAC T40 é um carro que representa bem o dilema do comprador de marca chinesa menos conhecida, muito atrativo na concessionária, com dúvidas que crescem conforme o tempo passa. A 7ª posição reconhece que ele tem mais a oferecer do que os modelos abaixo, mas as inconsistências são sérias o suficiente para impedir uma classificação melhor. Na 6ª posição, Hyundai Tucson na sua geração anterior, a que foi vendida no Brasil antes da renovação completa com plataforma nova. É um caso fascinante de produto que envelheceu de costas para o espelho. Durante os anos em que foi o Tucson disponível nas concessionárias, havia um mercado fiel que comprava o carro pela reputação da Hyundai, pelo espaço interno generoso e pela sensação de ter um SUV médio a um preço relativamente acessível para a categoria. O problema é que a geração não acompanhou o ritmo com que o mercado evoluiu. O motor 2.0 aspirado de 167 cavalos era o mesmo propulsor de sempre, funcional, sem novidades, sem surpresas positivas ou negativas. Era um motor que simplesmente existia, não inspirava e não irritava. Combinado com o câmbio automático de 6 velocidades, entregava uma performance dentro do esperado para o segmento, sem nenhum ponto de excelência digno de menção. O interior do Tucson dessa geração era onde a defasagem ficava mais evidente quando colocado ao lado de concorrentes mais modernos. Os materiais eram aceitáveis, mas o design do painel pertencia a uma era anterior. A central multimídia, nas versões mais antigas do ciclo de vendas, era lenta e com interface que não se comparava ao que os concorrentes já ofereciam. A Hyundai foi fazendo atualizações incrementais, mas sem renovação de plataforma, o esforço era limitado. Por outro lado, o espaço interno era generoso, e esse sempre foi um argumento real de compra. Família grande? O Tucson acomodava. Porta-malas para viagem? O Tucson acomodava. Banco traseiro reclinável? O Tucson tinha. Para quem priorizava praticidade sobre modernidade tecnológica, o argumento do espaço era difícil de contestar com qualquer concorrente de preço similar. A confiabilidade mecânica do Tucson dessa geração é reconhecida. Proprietários relatam carros com altas quilometragens sem problemas graves, o que na equação de custo de propriedade representa um fator positivo relevante.
Manutenção previsível, peças amplamente disponíveis na rede, mecânicos familiarizados com a plataforma, esses elementos constroem uma experiência de posse mais tranquila do que vários outros modelos nesta vista. O encerramento desse ciclo de vida foi marcado por preços que não mais se justificavam diante da concorrência renovada. A Hyundai tentou manter o Tucson competitivo na reta final, mas era uma batalha que o produto estava perdendo aos pontos. Quem comprou na última fase pagou pelo nome Tucson, num carro que a própria montadora já sabia que precisava de uma revolução completa. A sexta posição reflete um carro honesto que cumpriu bem sua missão por muitos anos, mas que nas versões finais de um longo ciclo de vida representava uma compra difícil de recomendar com entusiasmo genuíno. Na quinta posição, Mitsubishi Eclipse Cross. O Eclipse Cross chegou ao Brasil carregando um nome com história. O Eclipse original era um esportivo dos anos 90 que construiu uma legenda entre os entusiastas, especialmente após aparecer em filmes e jogos de videogame que definiram uma geração. Usar esse nome num SUV crossover era, no mínimo, uma decisão corajosa. Alguns diriam que era também uma decisão equivocada. A Mitsubishi apostou no capital emocional do nome para atrair compradores, e o carro, a despeito da carga simbólica do badge, precisou se sustentar por seus próprios méritos. E aqui está a boa notícia. O Eclipse Cross tem méritos reais. O design exterior é um dos mais ousados do segmento, com linhas de estilo que dividem opiniões de forma determinada. Ou você ama a traseira com o vidro dividido horizontalmente pelo spoiler interno, ou acha aquilo uma aberração visual. Não há meio termo. E essa polarização num mercado de SUVs que tende ao conservadorismo estético é em si um diferencial. O motor 1.5 turbo de 163 cavalos é um dos pontos fortes reais do Eclipse Cross. O propulsor tem temperamento, responde com mais disposição do que a maioria dos concorrentes de cilindrada similar, e o conjunto com o câmbio CVT, sim, outro CVT, funciona de forma mais harmoniosa nesse modelo do que em muitos outros da lista. A Mitsubishi trabalhou a calibração do câmbio para minimizar o comportamento elástico que irrita nos concorrentes, com resultado perceptível. A tração 4x4 com controle de torque ativo é outro diferencial concreto. O sistema SAWC da Mitsubishi distribui torque entre os eixos e entre as rodas traseiras de forma independente, proporcionando uma segurança ativa em curvas molhadas e situações de instabilidade que poucos SUVs compactos no mesmo patamar de preço oferecem com essa sofisticação. O interior, no entanto, é onde o Eclipse Cross perde pontos que o design exterior havia conquistado. O sistema de controle com touchpad, em vez de tela sensível ao toque diretamente, era uma escolha que nunca foi bem recebida pelo público brasileiro, acostumado à interação direta. A operação exigia a adaptação e atenção que, em movimento, representava distração desnecessária. O espaço traseiro é adequado, mas não generoso. A linha do teto inclinada e o design da carroceria comprometem a altura interna para passageiros altos no banco traseiro. Num país onde a família embarca junto de forma recorrente, essa limitação tem peso real na decisão de compra. O Eclipse Cross ocupa a quinta posição, porque é um produto com identidade clara e pontos técnicos genuinamente bons, mas com inconsistências de ergonomia interna e um posicionamento de preço que às vezes ultrapassa o que a experiência completa justifica. Um diamante com algumas arestas que ainda precisam de polimento. Na quarta posição, Mitsubishi Outlander 2022. O Outlander chegou ao Brasil em 2022 numa versão completamente renovada, e a Mitsubishi fez algo incomum para os padrões da indústria. Lançou um produto genuinamente melhor do que o que substituía em praticamente todos os aspectos mensuráveis. Isso deveria ser o básico, mas no mercado automotivo atual, onde renovações costumam ser incrementais e cautelosas, o novo Outlander surpreendeu com uma transformação que parecia de outra filosofia. O design interno foi o ponto mais comentado no lançamento. O Outlander 2022 chegou com um interior que finalmente parecia à altura de um SUV médio de preço elevado. Painel com acabamento em couro e materiais macios ao toque, duas telas integradas que formam um conjunto de instrumentação e infotainment sem a sensação de remendo, e uma organização espacial que valoriza o motorista sem negligenciar os passageiros. O motor 2.5 aspirado de 181 cavalos pode soar modesto para quem está acostumado aos turbo da concorrência europeia,
Mas na prática, o propulsor tem uma suavidade de operação e uma consistência de entrega que constroem confiança ao longo do tempo. A Mitsubishi optou por um caminho menos espetacular nas especificações em favor de uma experiência de uso mais madura. E para o perfil do comprador do Outlander, que em geral prioriza conforto, espaço e robustez sobre performance de painel, essa escolha faz sentido. A configuração de até 7 lugares é um diferencial relevante no segmento. O terceiro assento, honestamente, é destinado a crianças ou adultos em trajetos curtos. A bancada possui limitações de espaço que não convém para viagens longas, mas a versatilidade de ter essa opção é um argumento real de compra para famílias em crescimento. O sistema de tração 4x4 com seleção de modos de terreno é outro ponto alto. O Outlander foi projetado para oferecer capacidade off-road real, além do visual de SUV, e os modos de tração permitem uso em terra batida, areia e neve, com adaptação genuína do comportamento do veículo. No Brasil rural, essa capacidade tem demanda concreta. O que impede o Outlander 2022 de uma posição ainda melhor neste ranking é o preço de entrada, que posiciona o carro num patamar competitivo com SUVs de marcas premium europeias que oferecem motorização turbinada e tecnologias mais recentes. A Mitsubishi entrega excelência de conforto e praticidade, mas quem compara fichas técnicas agressivamente pode encontrar argumentos numéricos favoráveis aos concorrentes. O Outlander 2022 é prova de que a Mitsubishi sabe fazer SUV de verdade quando decide aplicar seus recursos com seriedade. A quarta posição reconhece um produto que deu um salto de qualidade real, com limitações que são mais de posicionamento de mercado do que de produto em si. Na terceira posição, Fiat Pulse Hybrid. O Fiat Pulse Hybrid chegou ao mercado brasileiro anunciando algo que o segmento de SUVs compactos ainda não tinha visto de forma acessível: tecnologia híbrida sem o preço proibitivo dos híbridos tradicionais. A Fiat não estava falando de um sistema plug-in ou de uma segunda bateria enorme. Estava falando do sistema Mild Hybrid de 48 volts, que auxilia o motor a combustão em momentos específicos, reduzindo o consumo e melhorando a resposta do conjunto. Uma proposta inteligente para um mercado que quer eficiência, mas não quer pagar o preço da vanguarda tecnológica. O motor 1.0 turbo de 130 cavalos, com o sistema BSG, Belt Integrated Starter Generator, funciona de uma forma que precisa de alguns quilômetros para ser compreendida completamente. Nos primeiros dias, o motorista nota a suavidade da partida sem aquele arranco do motor de arranque convencional e a recuperação de energia na desaceleração que realimenta o sistema elétrico. Não é uma revolução visível, mas é uma evolução perceptível em consumo e refinamento de uso cotidiano. Os números de consumo do Pulse Hybrid são genuinamente melhores do que as versões não híbridas do segmento. Na cidade, o auxílio elétrico nos arranques e as recuperações de frenagem fazem diferença real, especialmente no trânsito denso das grandes cidades brasileiras, que é exatamente o ambiente onde o Mild Hybrid mais contribui. Para o motorista urbano, essa eficiência tem impacto financeiro concreto ao longo do tempo de propriedade. O design do Pulse é um dos mais bem recebidos da história recente da Fiat no Brasil. A carroceria tem proporções equilibradas, a linha de cintura é dinâmica e o conjunto visual comunica modernidade sem exageros de estilo que envelhecem mal. O interior acompanha esse padrão. O painel é limpo, bem organizado, com a central multimídia de 10 polegadas ocupando posição de destaque sem dominar o ambiente de forma opressiva. O espaço interno é competente para o segmento, com banco traseiro que acomoda 3 adultos de estatura média sem constrangimento. O porta-malas tem volume útil acima de 370 litros, o que é funcional para o uso cotidiano familiar sem exigir acrobacias de organização de bagagem. O ponto que impede o Pulse Hybrid de alcançar as 2 primeiras posições é a plataforma compartilhada com o Fiat Argo, que limita o dinamismo de condução em comparação com concorrentes de plataformas mais modernas.
O carro não é ruim de dirigir, longe disso, mas quem chega ao Pulse vindo de um carro com plataforma mais recente pode sentir uma diferença de rigidez e precisão. Ainda assim, o Pulse Hybrid representa um salto de visão estratégica da Fiat no Brasil. Trazer tecnologia de redução de emissões num produto de preço acessível é uma aposta que respeita o consumidor e o ambiente simultaneamente. A terceira posição é merecida e reconhece um produto que fez algo que poucos esperavam. Inovou de verdade num segmento acostumado a evoluções cautelosas. Na segunda posição, Jeep Renegade, versões antigas, diesel. Antes de qualquer coisa, é preciso entender o contexto. O Jeep Renegade Diesel não é apenas um carro, é um objeto de desejo que gerou filas de espera, listas de interesse em concessionárias e um mercado de seminovos que desafiou a lógica convencional de desvalorização. Em certos momentos, um Renegade Diesel seminovo era vendido por mais do que o preço de fábrica de um novo. Isso não acontece por acidente. O motor 2.0 turbo diesel de 170 cavalos e impressionantes 35 kg de torque era o coração de uma experiência que poucos SUVs compactos no Brasil conseguiram replicar. O torque diesel disponível desde rotações baixíssimas transformava completamente o caráter do Renegade. Onde o carro com motor a gasolina exigia RPM e paciência, o diesel simplesmente avançava com autoridade calma, sem drama, sem pressa aparente e sem limite prático na maioria das situações cotidianas. A tração 4x4 com reduzida, combinada com esse torque, tornava o Renegade Diesel uma ferramenta off-road que transcendia a categoria de SUV compacto urbano. Com o sistema Select Terrain e Select Speed Control, o carro podia ser guiado em descidas íngremes fora de pista com o condutor apenas direcionando. O sistema controlava a velocidade automaticamente. Isso num veículo com preço de SUV compacto era tecnologia que normalmente pertencia a categorias muito mais caras. A transmissão automática de 9 marchas da ZF trabalhava em harmonia com o diesel de uma forma que o câmbio 6 velocidades a gasolina nunca conseguiu. A densidade das relações de marchas, combinada com o torque farto, tornava a condução em qualquer situação, cidade, estrada, off-road leve, uma experiência coerente e satisfatória. O porquê das versões antigas nessa discussão é relevante. A Jeep foi substituindo gradualmente o diesel por razões que incluem mudanças regulatórias, custos de produção e a pressão do mercado em direção à eletrificação. E quando o diesel foi descontinuado, algo da alma do Renegade foi junto. As versões a gasolina são competentes, mas são carros diferentes de temperamento, mais urbanos, menos aventureiros, menos únicos. O mercado reconheceu isso de forma imediata e precisa. Os Renegades diesel bem conservados mantêm valor de revenda invejável por tempo muito acima da média do segmento. Proprietários que os compraram e os mantiveram bem cuidados têm na mão um ativo que não deprecia na velocidade usual, o que, em termos de custo de propriedade, é um argumento financeiro concreto. O Renegade Diesel ocupa a segunda posição neste ranking porque representa uma das experiências de SUV compacto mais completas e únicas que o Brasil já teve disponível. A ausência dele hoje no mercado é uma lacuna real, que nenhum substituto preencheu completamente. Quem encontrar um bem cuidado deve dar muito valor. Na primeira posição, Honda WR-V. Chegar à primeira posição de qualquer ranking exige uma confluência de virtudes que vá além de 1 ou 2 pontos positivos isolados. Exige consistência, exige honestidade de produto e exige entender o mercado para o qual foi desenvolvido de forma profunda. O Honda WR-V faz tudo isso, mas faz de uma forma que os entusiastas com frequência subestimam e que os proprietários invariavelmente reconhecem como tempo. A primeira geração do WR-V, lançada no Brasil em 2017, nasceu com uma premissa clara: ser o SUV para quem precisa de espaço real sem pagar preço de SUV médio e sem abrir mão da confiabilidade que transformou a Honda numa das marcas mais respeitadas do mercado nacional. E nesse ponto de partida simples estava todo o seu segredo. O WR-V nunca tentou ser o que não era. O motor 1.5 de 116 cavalos, naturalmente aspirado, tem a reputação de durabilidade que é marca registrada da Honda. Não é um motor que impressiona em aceleração pura,
mas é um propulsor que entrega consistência de funcionamento por quilômetros que colegas de segmento turboalimentados frequentemente não conseguem igualar em longevidade. A simplicidade técnica, sem turbo, sem dupla embreagem, sem sistemas complexos que multiplicam pontos de falha, é uma escolha filosófica que a Honda defende com dados de campo. O câmbio CVT do WRV foi calibrado com um cuidado que diferencia o carro de muitos concorrentes que adotam o mesmo tipo de transmissão. A progressividade da resposta é bem tratada e o modo manual com pedal shifters funciona de forma surpreendentemente responsiva para um câmbio do tipo. Não elimina a sensação de desconexão inerente ao CVT, mas minimiza ao ponto de se tornar tolerável para a grande maioria dos motoristas. O interior é onde o WRV surpreende de forma mais evidente. A Honda tem uma competência histórica de aproveitamento de espaço interno que transcende gerações. A mesma filosofia que tornou o Fit lendário em eficiência de habitáculo está presente no WRV. O espaço no banco traseiro é desproporcional ao tamanho externo do carro e o porta-malas tem volume que desafia o senso comum para a categoria. Para famílias reais, com crianças, cadeirinhas, malas e toda a parafernália cotidiana, o WRV entrega mais do que aparenta. A nova geração, lançada mais recentemente, elevou todos esses atributos com um design mais moderno, tecnologia de segurança Honda Sensing em versões de topo e refinamento de acabamento que posiciona o carro em patamar ainda mais competitivo. A evolução foi orgânica e respeitosa com o que a primeira geração havia construído, sem renunciar aos pontos fortes, adicionando o que o mercado pediu. O custo de manutenção do WRV é um dos mais baixos do segmento e a rede Honda no Brasil é amplamente distribuída, o que significa que onde quer que você esteja, uma solução autorizada está acessível. Essa equação de longo prazo transforma a compra do WRV numa decisão racional que se confirma a cada revisão paga. A primeira posição do WRV neste ranking não é um prêmio de popularidade, é o reconhecimento de que, quando todas as variáveis que importam no dia a dia de um brasileiro são somadas, esse carro entrega o conjunto mais equilibrado, mais confiável e mais inteligente do segmento. E é por isso que, com fila de espera ou sem ela, o WRV continua sendo a escolha que o tempo valida.